nós podemos extrair do período recente da grave crise econômica que o mundo passou, que muitos profetizaram como a maior crise do capitalismo, ou como uma crise maior do que as crises do século XX. Alguns profetizaram que era crise semelhante à de 1929. E nesta crise nós pudemos tirar da experiência recente o que o Brasil mudou e como o Brasil conseguiu superar essa crise. Mas é importante que a gente possa avaliar não somente as medidas e do ponto de vista interno do nosso país. Nós precisamos avaliar o que sobressaiu da crise. Porque passado praticamente um ano da crise, hoje nós temos um cenário um pouco mais claro, mais transparente. E nós podemos presenciar hoje que as grandes nações do mundo, Estados Unidos em particular, ainda passam por dificuldades. O crescimento econômico negativo dos Estados Unidos, da maior parte da Europa, do Japão, e a perspectiva de um crescimento muito pequeno para 2010, contrapõe com aquilo que a gente apresenta no Brasil e nos países em desenvolvimento. Brasil, Índia, China são exemplos para o mundo, exemplos de política econômica, no caso brasileiro, exemplo de política social e exemplo de estabilidade, como o caso do nosso país. Nós estamos presenciando, senhor presidente, as dificuldades de vários outros estados, vários outros países após a crise, com PIB pequeno, com PIB reduzindo e, no nosso caso, o nosso país crescendo. Aliás, se Vossa Excelência reparar, vários analistas já apontam para o ano de 2014 como o ano em que o nosso país estará sendo conduzido à quinta economia do mundo. Hoje nós já somos o quinto país em dimensão territorial, já somos o quinto país em população e caminhamos firmemente para sermos o quinto país economicamente e em desenvolvimento, com possibilidade, senhor presidente, de fazer com que este crescimento que a gente presencia seja um crescimento qualitativamente diferente daqueles que nós já vimos na história. Recentemente, na época da ditadura, nós tivemos aqui um crescimento econômico que dizia: vamos crescer para depois distribuir o bolo. E o que nós estamos presenciando agora, com o atual governo, é que nós estamos conseguindo crescer e, simultaneamente, distribuindo renda. Não é à toa que nós estamos presenciando a ascensão para a classe média brasileira de em torno de 30 milhões de brasileiros. Pessoas que não tinham acesso ao forno micro-ondas, a um fogão, a uma geladeira, a um carro. Hoje nós estamos podendo presenciar que esta parte dos brasileiros estão conseguindo. Junto com isso, senhor presidente, estamos presenciando quase 20 milhões de brasileiros deixando a pobreza absoluta, deixando aquela faixa que envergonha o nosso país e podendo integrar ao setor produtivo e à economia ativa do nosso país. Este é um crescimento diferente dos anteriores. É um crescimento que visa e que olha principalmente para a parcela mais pobre do nosso povo, para a parcela que precisa do olhar do Estado brasileiro. E exatamente com essa capacidade de pegar o Estado brasileiro e fazer com que ele seja condutor, fazer com que ele seja planejador do crescimento e do desenvolvimento do país, que nós nos apresentamos para continuar, por mais um período, aquilo que já foi feito em 8 anos. Em janeiro de 2007, 20 dias após a posse do presidente Lula no seu segundo mandato, o presidente lançou para o Brasil inteiro conhecer aquilo que se denominou PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Este plano, além de ser um amontoado de obras feitas pelo Estado e pela iniciativa privada, tinha um papel fundamental que era recuperar, por parte do Estado brasileiro, a sua condição de investidor, de planejador,
de indutor do nosso crescimento. Hoje nós temos obras do PAC para o Brasil inteiro. Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos desse país. Temos obras pelo país todo, obras de infraestrutura, estrada, hidrovia, rodovia, ferrovia, temos os nossos aeroportos sendo refeitos, temos investimento na área do gás, do petróleo, tudo isso possibilitando que a gente enxergue, que a gente possa olhar para o Brasil, na medida que vai passando o tempo, com muito mais esperança. Esta política, senhor presidente, uma combinação de crescimento com distribuição de renda, uma combinação de efetivo investimento por parte do Estado, mas com responsabilidade fiscal, com responsabilidade de deixar o Estado enxuto, o Estado capaz de atender às suas expectativas, é que nós estamos fazendo com que a população reconheça no atual governo a sua boa performance. Por isso que o presidente Lula hoje é aprovado por mais de 80% do povo brasileiro. Exatamente porque é um governo que tem atendido, em particular, a maior parte da nossa população.